Se eu tiver Jesus ao lado e por Ele auxiliado, se por Ele for mandado, a qualquer lugar irei. Seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for irei. Seja meu caminho duro, espinhoso ou inseguro, em seus braços bem seguro, aonde me mandar irei. Seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for irei. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Com estas palavras do Evangelho de João, saúdo a cada pessoa que nos assiste e nos acompanha neste culto, o segundo culto da Quaresma. Que este Trino Deus que nos amou tanto, que é Pai, Filho e Espírito Santo, permaneça conosco em nossa celebração. Amém.
Deus amou o mundo e nos ama intensamente, a ponto de não poupar nenhum sacrifício em favor de nós. Por isso é Deus misericordioso, que vem e escuta o nosso coração contrito, arrependido. Convido para um momento de oração de confissão de pecados. Ó Pai de amor, perdoa o nosso coração duvidoso e inseguro, que despreza a Tua cruz e a Tua ressurreição. Perdoa, Senhor, os meus olhos cegos para as demais pessoas, as minhas mãos fechadas quando deveriam se dispor a ajudar, e os meus ouvidos a escutar. Ó Deus misericordioso, perdoa a minha covardia diante do sofrimento e o meu comodismo diante da vida. Senhor, renova em mim a esperança e a vontade de viver, mesmo diante das dificuldades. Me liberta do pecado e me possibilita novas forças. Tu és a vida e nos mostrou que é possível amar. Perdoa-nos em Tua misericórdia, em Teu grande amor e verdade. Amém. Como anúncio da graça de Deus, pois pela morte de Cristo na cruz somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Oremos. Deus amado, agradecemos o Teu perdão, que nos anima a caminhar. Graças por mais um dia de vida e pelos Teus ensinamentos neste tempo de Quaresma. Que a Tua palavra continue ardendo em nossos corações e que a Tua vida nos encoraje a seguir-te. Por isso te pedimos e te agradecemos por Jesus Cristo, Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Amém. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Leitura da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículos 13 a 25. Deus prometeu a Abraão e aos seus descendentes que o mundo ia pertencer a eles.
Essa promessa foi feita não porque Abraão tinha obedecido à lei, mas porque ele havia crido em Deus e havia sido aceito por ele. Pois se aqueles que obedecem à lei vão receber o que Deus prometeu, então a fé é inútil e a promessa de Deus não tem valor. Pois a lei traz o castigo de Deus, mas onde não existe lei, também não existe desobediência à lei. Portanto, a promessa de Deus depende da fé, a fim de que essa promessa seja garantida como presente de Deus a todos os descendentes de Abraão. Ela não é somente para os que obedecem à lei, mas também para os que creem em Deus como Abraão creu, pois ele é o pai espiritual de todos nós. Como dizem as Escrituras Sagradas, eu fiz de você o pai de muitas nações. Assim, a promessa depende de Deus, em quem Abraão creu, o Deus que ressuscita os mortos e faz com que exista o que não existia. Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança, e por isso ele se tornou o pai de muitas nações. Como dizem as Escrituras, os seus descendentes serão muitos. Abraão tinha quase 100 anos, mas quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava como morto, ou quando lembrou que Sara não podia ter filhos, a sua fé não enfraqueceu. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder e ele louvou a Deus, porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Por isso, Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus. As palavras "foi aceito" não falam somente dele, falam também de nós, que seremos aceitos, nós, os que cremos em Deus, o qual ressuscitou Jesus, o nosso Senhor. Jesus foi entregue para a morte por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. Até aqui a leitura da palavra. Leitura do Evangelho de Marcos 8, 31 a 38. Jesus começou a ensinar os discípulos dizendo: o Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e 3 dias depois ressuscitará. Jesus dizia isso com toda clareza. Então, Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: saia da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada o que poderá pagar para tê-la de volta. Portanto, se nesta época de incredulidade e maldade alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai, com os santos anjos, também terá vergonha dessa pessoa. Até aqui, palavra de salvação. Jesus Cristo está se dirigindo a Jerusalém. Ele sabe o que o espera por lá. E ele quer preparar os seus discípulos para os sofrimentos que estão por vir. A sua rejeição pelas autoridades religiosas, sua humilhante morte de cruz e também sobre a sua ressurreição.
Jesus Cristo mostra que esse caminho é inevitável para o cumprimento da missão de Deus neste mundo. O segundo domingo na Quaresma leva o nome de Reminiscer, que significa lembra-te das misericórdias do Senhor. E o texto proposto para hoje quer nos lembrar dessa misericórdia e desse perdão de Deus derramado sobre o mundo inteiro, quando por meio da morte do seu único Filho, Jesus Cristo, Ele leva sobre si todas as nossas dores, sofrimentos, culpas e paga por todos os nossos pecados. Quando nos confrontamos com esse maravilhoso gesto de amor do nosso Deus, nós não conseguimos ficar indiferentes para o sofrimento que Jesus passou em nosso lugar. Queremos que mais pessoas saibam disso e parem de procurar sentido para suas vidas em tantos caminhos que não levam a lugar nenhum. Pois nós sabemos que a salvação acontece somente por meio de Jesus Cristo, crucificado e ressurreto. Ele é o único caminho, a verdade e a vida plena, vida reconciliada com o nosso Deus. Assim como Pedro teve dificuldades em entender o porquê Cristo precisaria sofrer e morrer para cumprir essa missão de Deus, chegando ao ponto até de repreender Jesus por essa atitude, por esse anúncio que ele estava fazendo sobre o sofrimento, também nós muitas vezes temos dificuldades para entender como Deus foi capaz de entregar a vida do seu único Filho por nós. E por um mundo que ainda hoje não o conhece e muitas vezes não dá a mínima se ele existe ou não. Isso é algo difícil de entender com a nossa mentalidade humana, assim como foi para Pedro e para os demais discípulos. Mas para Jesus estava nítida essa vontade do Pai, porque era necessário que ele sofresse, morresse e ressuscitasse, como aponta o versículo 31 do Evangelho de Marcos. Eu convido vocês para assistirem um vídeo que nos ajuda a visualizar um pouco esse amor de Deus pelo mundo. Faz a gente refletir sobre esse amor, de entregar o seu Filho por cada um de nós e para que o mundo tivesse acesso a essa salvação.
O pensamento de Deus é tão diferente da lógica humana, que é muito bem representado em cada passageiro desse trem que acabamos de ver. Pensamento marcado muitas vezes pelo egoísmo, pelo orgulho, vaidade e essa necessidade de fazer com que tudo aconteça conforme os próprios interesses, conforme as próprias expectativas. E Jesus quebra essa lógica quando nos mostra que não veio para este mundo para cumprir as expectativas humanas, mas para cumprir a vontade do Pai de salvar essa humanidade perdida em seus pecados e erros, dando uma nova oportunidade de vida, ou seja, conhecer esse tremendo amor de Deus e viver de acordo com essa vontade, seguindo os passos do seu Filho Jesus, viver conforme a palavra dele e o ensino, o seu Evangelho, pensando para além de nós mesmos. Entregar-se, pensar nas pessoas que sofrem por não conhecerem a Deus, por não conhecer o que Ele fez por nós e por toda a humanidade. É isso que esse texto quer mostrar para nós hoje, que pessoas que negam-se a si mesmas, aos seus interesses, às suas vontades, e muitas vezes perdem a sua vida anunciando esse amor de Deus por meio de Jesus Cristo, na verdade elas não perderam nada. Elas ganharam sentido em suas vidas, ganharam uma vida em abundância. Quando Jesus se torna o Senhor da nossa vida, nós não servimos mais a nós mesmos. Nossos desejos, nossas vontades ficam em segundo plano. Nós negamos aquela velha natureza porque ela já foi perdoada naquela obra que Deus fez por nós naquela cruz, libertando a gente de todo o pecado que nos aprisionava a essa vida de correr atrás do vento. Isso não significa que agora a nossa vida será uma vida fácil, que agora a gente está seguindo Jesus e nossos problemas acabaram. Isso não nos isenta do sofrimento e das dificuldades, muito pelo contrário. Quando Jesus pede para nós tomarmos a nossa cruz e o seguir, Ele sabe que a vida de alguém que se dispõe a isso não será um mar de rosas. Terão talvez muitos espinhos pelo caminho. Passaremos por aflições, sofrimentos por causa da nossa fé. Mas sabemos que não estamos perdendo a nossa vida de maneira nenhuma. Nós estamos fazendo a vontade de Deus. Somos cooperadores de Deus neste mundo. Ele sabe que a nossa natureza humana procura evitar, fugir de situações de sofrimento. E nós tendemos a optar por uma vida mais fácil, mais cômoda muitas vezes. Mas Jesus nos lembra que este mundo é passageiro. E aqui, nesse mundo, nós vamos passar sim por aflições. Mas a gente precisa ter bom ânimo, porque Ele já venceu esse mundo por nós. Ele nos deixou a sua paz, que dinheiro nenhum pode comprar. Carregar essa cruz não é para ser um fardo penoso, mas algo leve. Esse deve ser um motivo de alegria, de gratidão para seus seguidores e seguidoras. Pois isso é um sinal do grande amor de Deus por nós e por esse mundo. Quando nós olhamos para a difícil escolha que Deus fez ao entregar o seu único Filho amado à morte para que nós tivéssemos vida, para que nós não tivéssemos essa morte eterna, nós percebemos o quão egoístas e ingratos muitas vezes nós somos. Por isso, esse segundo domingo na Quaresma, ele nos convida a lembrar dessa misericórdia, graça e perdão infinitos de Deus pela humanidade. Que Deus nos ajude a reconhecer esse presente merecido.
nos ajude a agradecer mais e seguirmos os passos que Jesus trilhou, que Jesus nos ensinou. Deixar um pouco mais os nossos interesses de lado e buscar um pouco mais viver conforme a vontade de Deus. Que assim Deus nos ajude e nos acompanhe. Amém. Ó Pai, nós te pedimos em nossos corações, encontrem sempre em ti o nosso porto seguro, que mesmo em tempestades confiemos em tua proteção. Mesmo contra os ventos, sigamos em tua direção. Ó Pai, queremos servir-te, pregar e viver o teu reino, mostrar a todos que és a esperança deste mundo. Fortalece teu povo, Senhor. Convido agora para um momento de oração, de agradecimento e petição. Senhor, te agradecemos por nos ensinar o caminho da humildade e da doação. Nossa gratidão por nos mostrar que através do servir podemos vivenciar o amor e anunciar a boa nova que vem de ti. Te agradecemos e reconhecemos que dependemos sempre do teu amor e da tua intervenção. Por isso, te pedimos por todas as nações deste mundo. Dá que possam reatar os laços de amizade, de cooperação e também de paz, através da solidariedade e de relações baseadas na ética e no amor. Também, ó Pai, intercedemos neste momento por este povo que sofre com a pandemia. Dá-nos sabedoria e bom senso. Ó Pai, intercedemos pelas pessoas que estão neste mundo sem entender o teu convite e o teu chamado para a vida. Insiste com elas, para que possam ter de fato suas vidas transformadas e que possam sentir a alegria da vida, mesmo diante das dificuldades. Bondoso Deus, pedimos pelas pessoas que estão enfermas, que buscam leito nos hospitais. Faça-se presente em suas vidas, dá-lhes o teu sustento para que possam se recuperar. Dá também a familiares e a profissionais da área da saúde forças e coragem para serem apoio em amor. Também te pedimos pelas pessoas que estão sofrendo pela perda de alguém querido. Esteja com familiares, dando-lhes a certeza da vida eterna. Ó Pai, tu conheces a nossa vida, sabe das nossas necessidades e angústia, sabe das nossas incertezas e de nossos medos. Ouve-nos e acalma o nosso coração. Dá-nos a certeza da tua companhia. Pai nosso que estás nos céus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso
a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A verdadeira paz é só Deus que nos traz. E em Jesus Cristo nós conseguimos essa paz, porque Ele nos ensinou. E Ele também nos ensinou a desejá-la para as pessoas que estão próximas de nós. Assim, desejamos em nossos pensamentos a paz para as pessoas que conhecemos. E também desejo a paz de Cristo, que permaneça em seus lares, em nossas vidas e corações. Como avisos comunitários, comunicamos que seguiremos as normas de cuidado das autoridades da área da saúde. Por este motivo, as nossas atividades presenciais como igreja estão suspensas. E retornaremos sim quando a situação estiver mais segura e um pouco mais estável. Mas seguiremos a nossa caminhada de fé como igreja, fazendo as postagens semanal dos cultos nas mídias disponíveis como o YouTube e o Facebook. Convido agora para assistirem mais um vídeo. Ele nos traz a motivação para as ofertas de gratidão deste culto, segundo culto da Quaresma. Você sabe qual o destino da próxima oferta nacional? A próxima oferta será destinada à implementação de capelanias da saúde e redes de diaconia. As capelanias atuam no amparo e acompanhamento de pessoas e famílias hospitalizadas, compartilhando o amor de Deus e levando conforto em horas de angústia, incerteza e desespero. A oferta ajuda na implementação desses espaços em ambientes hospitalares. Já a rede de diaconia é um coletivo formado por 50 instituições diaconais da ESLB que trabalham com diversos públicos, como pessoas em tratamento de saúde. Esse recurso será utilizado para encontros de formação e articulação entre essas instituições. Como exemplo, temos a Associação Albergue Martim Lutero, em Vila Velha, e também a Casa de Passagem São Lucas, em Porto Alegre. Esses espaços oferecem abrigo e consolo espiritual para pessoas que passam por tratamentos médicos nos grandes centros urbanos. Agora, vocês podem acompanhar o simples passo a passo de como doar. Clique no card ou na nuvem de palavras para ofertar. Selecione o fundo para qual deseja destinar sua oferta. Preencha seus dados corretamente e clique em ofertar. Você será redirecionado para a página do PagSeguro para finalizar a oferta. Preencha seus dados corretamente. Escolha o método de pagamento. Preencha seus dados e confirme o pagamento. Pronto, você ofertou. Oferte para o Fundo de Capelanias da Saúde e Rede de Diaconia. Bênçãos virão sobre ti, te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor. Todos os povos da terra te temerão, pelo nome do Senhor. Bendito será
A bênção é também um presente de Deus. Possamos recebê-la de mãos abertas. Que o Senhor Deus vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor Deus faça resplandecer o rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor Deus sobre vós levante a sua face e vos dê a paz. Que venha sobre nós a bênção deste Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sigamos na paz de Cristo e vivamos com alegria. Males poderão cercar-me, ou perigos assustar-me, mas se Cristo segurar-me, aonde me mandar irei. Seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for irei. Quando terminar a vida e a batalha for vencida, tenho a glória prometida, eu pra meu Senhor irei. Seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer